Olá, bem-vindos a mais um Conversas com a Lia, ou Monólogos com a Lia, não, Monólogos da Lia. Bem-vindos a mais um Monólogos da Lia sem contraditório. Hoje hoje trago-vos um tema recorrente, que é Natasha Kinski, no Paris, Texas. Embora a abordagem seja diferente de outros trabalhos, a figura é recorrente. Porquê? Não sei, ou tenho uma ideia, mas talvez não seja aquela que se possa pensar. Ou seja, o Paris, Texas não foi um filme que, não posso dizer que tenha sido um filme que me marcou e tal, ou que tenha grandes considerações a fazer acerca do filme. Na realidade, eu acho que só o vi na totalidade já bastante crescida, há uns anos atrás. O que é facto é que a imagem da Natasha Kinski nas cenas mais famosas do filme de alguma forma chegou até mim, provavelmente em miúda, porque se tornou emblemática e ficou-me lá marcada na retina e na memória. O primeiro trabalho que eu fiz com base nessa figura e nessa imagem, acho que se chamava Natasha Impressions ou Impressões sobre Natasha, uma coisa assim. A parte do impressões era mesmo significativa, porque de facto eu não tinha uma memória da narrativa do filme ou do contexto, mas tinha aquela imagem gravada em mim e era essencialmente o que me tinha impressionado e o que eu tinha retido era, além da beleza da Natasha Kinski, que será mais ou menos consensual, era a mancha de cor. A camisola que a Natasha Kinski vestia numa das cenas principais do filme, que era um tom entre o vermelho e o fúcsia, associado à cor do cenário, foi o que me ficou marcado. Portanto, na memória eu tinha o rosto dela e o cabelo, a posição mais ou menos nítida, e depois era tudo uma mancha de cor. E lembro-me também da textura do pelinho da camisola, não é? Foi isso que eu quis representar no primeiro trabalho que fiz, em que o rosto aparecia nítido e depois o corpo ia se esboçando até se diluir em toda aquela mancha de cor. Fiz outras abordagens ao mesmo tema. A Natasha surge ao balcão de um bar e está de costas, com as costas despidas na tal camisola, que tinha um decote profundo nas costas, e em que ela se vira e, portanto, aparece a imagem assim, com ela, o rosto a 3/4 e o corpo também um pouco contorcido. Neste aqui, ao contrário dos outros, optei pela ausência de cor. Portanto, era um exercício mais de desenho e também de mistura de materiais. E eu já nem me recordo bem, mas dá-me ideia. Bem, tenho aqui tinta da China. Estas manchas, estes traços aqui, no fundo eu tenho aqui duas imagens sobrepostas da Natasha. Esta figura principal de frente, em que ela surge como no filme, com os braços um pouco cruzados, e depois há uma outra imagem que se sobrepõe com estes traços mais finos que foram feitos a marcador, em que ela tem, é o rosto dela com a cabeça um pouco reclinada e o cabelo a cair assim para o rosto. Essa segunda figura sobreposta foi a traços de marcador. Eu creio que foi caneta permanente, marcador permanente. Dizia eu, os traços mais escuros, julgo que foram a tinta da China. Aqui usei grafite solúvel nestas manchas mais acinzentadas, mas eu até, se não me falha a memória,
havia para aqui uma sobreposição. Eu acho que não foi acrílico, eu acho que foi guache. Não sei se eu terei dado algum banho, já não me lembro se terei dado algum banho de guache no fundo, porque há aqui uma altura em que a tinta da China estala um pouco, e eu acho que foi numa sobreposição ao guache, mas não posso garantir, já não tenho a certeza. Na altura estava a misturar vários materiais e aquilo era como fluía, como calhava. E depois há aqui uma outra zona em que a tinta se espalha sobre o molhado e faz umas ramificações, mas dá-me ideia que isto não foi diretamente em cima do papel com água, só com água. E dá-me ideia que havia de facto aqui uma mistura qualquer. Acho que era guache. Enfim, não tenho certeza. E sobre o fundo branco também já não consigo assegurar. O que interessa é que este perfilzinho, este recorte em que a tinta se espalha e ramifica, digamos assim, de alguma forma, eu creio que não foi intencional, faz lembrar a tal textura da camisola, do pelo, do pelinho macio da camisola. Também aqui os traços do pincel na mancha, na sombra do cabelo, acabam por também remeter para a textura do próprio cabelo. Mas eu diria que foram umas coincidências felizes. Não tenho ideia que tenha sido uma coisa assim intencional. Gosto deste desenho, acho que ficou bonito. E gosto da intensidade da mancha preta aqui nas sombras, que também dá uma carga maior ao olhar, à expressão. Voilà.